Como é que se diferencia psicanálise, psiquiatria e psicologia? Então, assim, uma pessoa que fala, pô, eu preciso me socorrer, eu preciso... Como é que a pessoa identifica isso? Vamos lá, olha que legal. Quando o Freud, que era um médico, né, neurologista, começa a perceber que existia alguma coisa além da parte morfológica. Então, imagina, no final do século XIX, 1800 e alguma coisa, então eles estavam tendo contato com a histeria, tendo contato com comportamentos aos quais eles acreditavam que era simplesmente algo ali hormonal, mecânico, uma parte, então estimulava uma parte do cérebro, davam choques, davam banhos, faziam situações, porque eles não sabiam lidar dentro daquela situação. E ele foi o primeiro a começar a perceber que existia alguma coisa que não era palpável, que não dava para você estar num exame clínico. E ele começou a chamar isso de inconsciente ou subconsciente. E aí um grande aluno dele, que era o Jung, depois eles acabam até rompendo, porque o Freud ele vai para uma linha sempre dizendo que a base das frustrações tem uma ligação da libido e tal, e isso causa em algum momento dor e sofrimento, e o Jung começa a perceber que não, que então não era só uma situação sexual, mas sim coisas que você trazia, eles não sabiam exatamente como, mas você trazia no seu inconsciente ou no seu subconsciente que ia fazer com que o seu comportamento, as suas ações, as suas atitudes seriam contaminadas por esse pensamento intrusivo ou por arquétipos, ou seja, você, momentos da vida, você é como se mudasse de chaves. Então, por exemplo, e até hoje a gente vê isso, né? Por exemplo, mulheres que são extremamente aventureiras, que sempre estão pro exo, ou seja, para fora, aí de repente ficam grávidas, parece que o manual é instalado automaticamente, sabe? Tipo assim, ok, como é que ela vem esse arquétipo da mãe, da proteção, da educação, ou então quando você tem você para no momento da vida de dar valores a algumas coisas e começa a dar muito valor a outras, que é a metanoia. Então ele percebeu que em várias culturas, o Jung foi um grande pesquisador de várias culturas, inclusive de várias religiões, existiam arquétipos, existiam modelos mentais que passavam de geração para geração, e ninguém sabe exatamente como, e também ele era atemporal e existido em todas as culturas. Sim, então, entendi. Olha que interessante. Então, do mesmo jeito que você achava lá um mito na Grécia, esse mito era muito parecido com um deus nórdico, que era muito parecido com alguma entidade africana, que era muito parecido com alguma entidade egípcia. Então, por exemplo, você pega um que é bem básico, que é qual que é o deus que faz o que a gente chama de psicopompa, ou seja, que ele leva e traz os assuntos do sagrado, do místico para o ser humano. Então você tem Thoth no Egito, você tem Ganesha na Índia, você tem o Exu na cultura africana, e então você Hermes na cultura grega. Então olha que interessante, né? Você ter esses vários relatos de conteúdo psíquico, porque foi alguém que escreveu aquilo, Sim, claro. Alguém que contou aquelas situações todas, em várias épocas diferentes, em vários locais diferentes da humanidade. Então, o que une isso? E aí ele chamou de inconsciente coletivo. Olha que legal, que existia um inconsciente que era comum a todas as pessoas. Então ele via o fenômeno, mas ele não sabia explicar. E aí cria-se a psicanálise. Ou seja, é a análise da psique. Então, como é que você... Psique, que é do grego, se não me engano, alma, né? Que você é algo que não é palpável. Você não vai ter numa ressonância magnética, você não vai ter num teste de hormônios, você não vai conseguir identificar morfologicamente por que a pessoa age daquela forma.
E detalhe, coisas que às vezes não são aprendizados. Ela já vem com essa pessoa, de novo, de situações imemoriáveis e vai passando de geração para geração. Às vezes as pessoas colocam isso simplesmente falando assim, mas isso por exemplo, é um instinto. Ou quando é animal, né? Ou isso aqui é uma coisa que é natural do ser humano. Mas de onde passa isso? Como é que você consegue passar de uma geração para outra de forma não cultural, mas de forma nata, de você resolver aquelas coisas, mesmo se você nunca tinha tido contato, de novo, com a velhice, com a maternidade, com a paternidade, com a estrutura de família, né? O altruísmo, o egoísmo. E aí muitas pessoas, eu mesmo era uma pessoa ignorante no sentido de acreditar que, por exemplo, os mitos, até hoje muitas pessoas acreditam que os mitos eram só histórias. Sabe os mitos gregos? Sim. Uma historinha ali. Não, tudo ali era uma forma de você instruir as próximas gerações de como você lidar. Inclusive os contos de fada, que muita gente fala, historinha... Não, por exemplo, vamos pegar um bem interessante, Chapeuzinho Vermelho. Parece que é só uma historinha infantil. Mas qual que é aquela história? Ali tem vários programas mentais para não pegue o caminho mais fácil, né? Tem várias mensagens subliminares. Muitas explícitas, né? Que se você não fizer aquilo que você se programou a fazer, não minta, né? Faça o que é necessário fazer. Não pegue atalhos, não confie em estranhos, porque o estranho pode porque na história original não tem essa de rasgar a barriga do lobo e tal. Elas morrem. A Chapeuzinho Vermelho morre, né? Junto com a vovozinha. Então você instrui, por exemplo, a menina, toma cuidado em lugares obscuros. Alguém vai te oferecer alguma coisa, alguém vai te, de repente, oferecer uma carona. Então, são modelos de histórias. Os Três Porquinhos. Os Três Porquinhos. Tem a cigarra e a formiga. Então, todas essas histórias são histórias que têm um conteúdo ali psíquico de que várias pessoas já passaram por aquilo. E como é que eles vão contar? A melhor maneira é pela história. Já a psicologia, o que acontece? A academia trouxe ali, a psicologia também vai tratar da parte da psique com os seus mestres ali. Então você tem várias linhas. Você tem a linha do Lacan, você tem a linha do Moreno, você tem o cognitivo comportamental, você tem vários, né? E aonde as pessoas, muita gente inclusive até diz que a psicologia não é científica, né? Tem pessoas brigando para querer colocar um protocolo que seja metrificado, as partes cerebrais que mudaram a partir... Ainda existe essa briga? Ainda existe essa briga, por quê?